Vamos começar então? Vamos começar. Arianos, são vocês. Arianos, estamos em uma semana muito intensa, uma semana para você revisar os seus projetos futuros. Isso significa, já está tudo programado aí? Ok, mas dá uma reavaliada para ver se ainda faz sentido muita coisa, se o caminho que você está seguindo faz sentido. E também ouça a sua intuição, porque nessa semana você terá novas oportunidades, novas conexões e muitas transformações. Então é importante você seguir a sua intuição, porque ela já sabe o que é melhor para você. Uma semana que pode ter algumas viradas fortes, que pode atrasar algum plano, pode enrolar aqui. Você só precisa ter paciência e persistência. Se você reavaliou ou avaliou e viu que vale a pena, então continua, mas com calma. Tudo na hora certa vai se encaixar. Essas novas conexões podem ser amorosas ou profissionais? Todo tipo de conexão. Tá. Pense, estou procurando emprego? É uma ótima semana. Estou querendo um namoro? Saia essa semana, entre em contato com pessoas, porque é uma boa semana para você criar novas conexões. E a carta para os arianos? Arianos, a justiça. Olha que interessante. A justiça vem sempre falando sobre você ter neutralidade nas suas decisões e tentar sempre ser justa. Dani, como eu consigo ser justa? Pensando em você. Porque você não consegue saber se você está sendo justa para outra pessoa. Às vezes ela tem uma visão diferente de mundo e você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir agradar. Então você tem que se basear no que é justo, ético e valoroso para você. E evitar tomar partido das coisas essa semana. Observar mais e respirar, né? Como a gente falou que é uma semana emocional, é importante dar uma respirada e entender aonde vale você entrar com a sua opinião e aonde não vale. Muito bom, ótima semana para os arianos. Agora, taurinos. Taurinos, estamos numa semana muito interessante, uma semana para você descansar, sim, refletir, entender um pouquinho o que te move. Eu acho que isso resume os taurinos essa semana. O que realmente você tem paixão em fazer, o que faz o seu coração vibrar. Isso vai desde uma comida que você faz em casa para sua família, que é um momento tão mágico, até o seu trabalho, até seus amigos. É muito importante nessa semana você cuidar disso, de entender se você realmente está fazendo o que você veio fazer nessa vida. E aí com isso você vai conseguir expandir. Essa é uma semana de um pouco de instabilidade, vamos dizer assim, que pede um pouco de paciência, justamente por isso, porque o próprio universo vai perguntar para você, isso aqui ainda reluz na sua vida? E isso daqui? E essa relação? Então é como se o universo o tempo todo estivesse te questionando se essas escolhas, esses passos, essas relações são as que você realmente quer para a sua vida. Precisa analisar. Precisa, porque se você for no primeiro impacto, você pode acabar indo pela emoção, assim, sabe? Então é importante você tentar racionalizar, assim, algumas coisas para você entender que às vezes a pessoa que está ali só te agradando e falando bem de você, nem sempre é a melhor pessoa para estar do seu lado. Às vezes aquele que só te fala verdades, às vezes é melhor ter ele e às vezes vice-versa. Então é uma análise muito pessoal de uma semana que você vai entender suas verdadeiras paixões e isso vai fazer com que grandes portas se abram dentro da sua vida, da sua casa, do seu trabalho. Essa mudança vai fazer toda a diferença. Muito bom. A carta para os taurinos? Taurinos. Olha lá, que legal, até caiu, gente, o sol. O sol, ai que lindo. Fala sobre abundância, sobre prosperidade, sobre caminhos abertos, sobre... eu gosto dessa carta, que até a Pô falou uma vez, nossa, é diferente, é um sol com uma mulher correndo com fogo. Sim. É isso, é você, é a sua ação, é o seu momento. E essas decisões que você vai tomar ou essas reflexões que você vai fazer com que você literalmente saia como essa mulher da carta, saia voando, correndo aí com o seu cavalo por uma estrada linda e maravilhosa. Carta maravilhosa, taurinos, né? Olha, parabéns. Agora, geminianos. Geminianos, estamos numa semana de comunicação extrema. A comunicação clara, leve, objetiva vai te salvar essa semana. É uma semana onde as suas emoções podem te cegar e você acabar falando algumas coisas que não são legais ou tomando algumas atitudes que lá na frente você vai se arrepender. Então a comunicação clara, ela é muito importante. Dani, preciso tomar uma decisão muito importante essa semana.
avalia muito bem se tem que ser essa semana. Porque quando eu falo que as emoções podem te cegar, isso sempre vem ligado àquela sua amiga, àquela sua parente. Nunca é uma emoção sozinha que você criou ali. Sempre vem de alguma situação, de alguém que falou algo, e isso pode afetar a sua avaliação das situações. Então, é muito importante ficar atenta a isso e nesse meio todo, não perder o foco do que você deseja para sua vida. Certo, então se puder esperar para a semana que vem para decidir alguma coisa, é melhor. É melhor, e se puder avaliar, qual é o foco da minha vida? É esse daqui? É esse. Então eu vou continuar. Ah, mas veio uma sensação aqui, veio um negócio aqui, tá, isso faz sentido? Não faz? Avalia, gente, avalia, porque essa semana essas emoções vão te circular e você vai ter dúvida até da pessoa que você ama lá todo dia, que você gosta, você até vai falar, será, né? Será que eu saí assim mesmo, gente? Tô achando. Então vai com calma para você tirar suas conclusões, porque às vezes é só a sua emoção que tá... Só o momento, né? Exatamente. Até doença, sabe? Ansiedade, essas coisas. Sim. Respira, porque às vezes nessa semana... Mas vai no médico, gente, se cuida, psicólogo, psiquiatra, médico, por favor. Tudo direitinho. Sempre em primeiro lugar. Depois que você fizer isso, aí você olha para os seus sentimentos, que eles também podem estar te trazendo coisas físicas. Olha só. E a carta? A carta... Ai, gente, amei. Ai, A temperança vem falando sobre equilíbrio. Essa é a carta do equilíbrio. Pode ver que na mão dela faz até um infinito. Verdade. Fala sobre toda a vida é assim, gente, tudo passa. Coisas boas, coisas ruins, amanhã você já vai ter esquecido. Hoje em dia com a internet, gente, o que a gente aprendeu, amanhã já ninguém lembra. Não é verdade? Assim, porque Dani, tem uma super notícia agora, de 5 minutos tem outra. Exatamente. E aí já foi. E a velha história, a minha avó sempre falava, minha filha, não tenha vergonha de fazer as coisas, não tenha medo de fazer as coisas, porque ninguém vai lembrar. E o equilíbrio é sobre você fazer o que você deseja. Gente, então vou resumir a frase que veio agora aqui, ó. Um insight, porque eu falo que é a produção espiritual que às vezes ela encosta, que é assim, não fique desconfortável para deixar outra pessoa confortável. Perfeito. Acho que resumimos muito equilíbrio nisso daí. Muito, muito bom. Agora vamos dar um beijo para todos vocês, geminianos, cancerianos. Cancerianos, estamos numa semana de foco. Foco, foco e foco. Bons caminhos vêm para vocês, grandes oportunidades. Então você precisa ter foco do que você deseja e precisa estabelecer limites. Gente, isso é muito difícil, mas é muito necessário. E quando eu falo estabelecer limites, não é só no seu trabalho, nas suas relações também. Mas é aquela coisa do, olha, eu entendo que você é desse jeito, compreendo, mas aqui me deixa desconfortável essa situação. Você precisa falar, você precisa colocar para fora e não ficar trazendo isso para você e remoendo em você, porque lá na frente isso vai pesar nas suas relações. Então é uma semana de colocar limites, como a gente falou da lua cheia, pode ser que as pessoas estejam meio... Você não gosta do jeito que a pessoa fala com você, mas você aguenta porque é o jeito dela. Mas, gente, deu. Porque quando você tá sensível, gente, às vezes machuca. Então, não precisa passar por isso, converse com as pessoas. Fala muito sobre projetos futuros, fala sobre relações, amizades, tudo isso com grandes fechamentos positivos e muitas oportunidades. E às vezes estabelecer limites significa que a gente precisa falar mais nãos. E tem muitas pessoas que... acho que para a maioria das pessoas é difícil falar não em muitas situações, né? É difícil. Foi o que eu falei lá na frente. Você está fazendo o seu papel ou está fazendo o papel dos outros também? Porque é sobre isso. Às vezes você fez um favor para uma pessoa e aí isso vira sua obrigação. E nem é sua obrigação, só está sendo legal, entendeu? Exato. E aí para falar não é um super problema. Então, acho que a gente precisa normalizar. Como diria o grande poeta, tem uma frase poderosa que é: não. Não. Ponto. Entendeu? Não. Não. E a carta para os cancerianos? Os amantes. Maravilhosa. Essa carta vem falando bastante sobre amor próprio, principalmente sobre amor próprio, mas falando também de você olhar para a sua vida e entender quem realmente é de verdade na sua vida. Porque, sinceramente, se meu marido me falar não, eu vou entender. Se a minha amiga me falar não, eu vou entender. Se minha amiga falar, Dani, tá exagerando, tá? Porque eu sou uma pessoa muito emocionada, empolgada. E às vezes a pessoa fala, Dani, e eu compreendo, porque elas me amam, eu as amo. Sim. E tá tudo bem. Então, talvez a dificuldade de falar não é que você também esteja no lugar errado, com as pessoas erradas. Difícil. Tá aí, cancerianos. Ótima semana para vocês. E agora a gente vai para Leão. Leoninos, estamos numa semana
poderosa, esteja aberta a experiências, a coisas novas que vão vir, mas é uma semana que a comunicação tem que estar maravilhosa. O que é isso, Dani? Tom de voz adequado, sorriso na voz, entendeu? Você tem que estar estratégica na sua comunicação. Mas é importante você dialogar essa semana. A comunicação vai abrir portas e fala sobre resoluções de inconvenientes ou de conflitos passados. Tem alguma coisa que está aí te incomodando ou está atrapalhando? Essa é a semana para resolver. E é importante também muita paciência, persistência, porque terão algumas mudanças fortes na semana. Então, estava tudo normal, do nada parece que o caos desceu na vida. Você fala, gente, eu só ia tomar um café e mudou tudo. Sei lá, no trabalho, sabe quando você sai para tomar um café, quando você volta, virou de ponta cabeça? Ou, sei lá, as pessoas saíram de casa para trabalhar, você viveu a sua vida, chegou todo mundo virado no negócio. Você fala, gente, então é importante você saber lidar com essas nuances. São mudanças energéticas, emocionais, que você vai precisar lidar com isso. E evitar a sobrecarga, porque numa dessa você vai falando, você não tá bem, deixa que eu faço. Não, tudo bem, daqui a pouco virou uma bola de neve para você. Cuidado para não se sobrecarregar então, né? Carta. Ai, gente, é isso aí. E aí, como nós falamos sobre diálogo para resolver... Essa é a carta mais bonita, né? Da morte que a gente já viu. Da morte é mais bonita. É mais bonita, né? E eu acho interessante porque ela te chama para dançar, né? Quem que tá te chamando para dançar? A resolução da sua vida. Os nãos que você não fala. A morte vem falando o que está demais que você precisa mandar embora. Já que você precisa resolver, às vezes, gente, a gente ficou bem, mas a gente não é mais amiga. Você já teve gente assim? Já vi. Eu resolvi as situações, a gente se adora, mas a gente não é mais amiga. Mas a gente tá bem, e isso que importa. Então a morte pede para que você mande embora o que está desgastado ou que não faz mais sentido para você. Muito bom. Então, beijo, leoninos, para vocês, virginianos. Virginianos, estamos numa semana de muita saúde, de bem-estar, de alegria. Um dos signos mais prósperos aqui dessa semana. Fala só para fazer uma... Assim, gente, semana de alegria, de realização de sonhos. Vocês estão vendo? Só tô falando coisa boa aqui. Para chegar no momento que eu vou te falar, amores virginianos que a gente ama, que a gente se ama, minha lua em virgem. Vamos precisar mudar. Virginiano gosta de tudo organizado. Sim. E normalmente, né, gente? Estamos fazendo um padrão aqui. Mas essa semana é semana de você reorganizar tudo. Mudar tudo de lugar, você trazer novos hábitos, novos planos, novos lugares, novas pessoas. Porque o universo está dizendo assim, tá tudo bem, mas dá para melhorar se você mudar. E se você está passando por um momento difícil na sua vida, a mudança vai resolver tudo. A mudança de olhares, a mudança de comunicação, a mudança de tudo que você puder pensar, é uma boa hora para você mudar. Mas quer dizer também que eu preciso mudar algumas coisas, por exemplo, dentro da minha casa ou no meu trabalho, em tudo? Em tudo. Isso? É que eu sou aquela esotérica maluca, sabe aquela da família que todo mundo fala, deixa ela. Eu sou essa pessoa. Então, quando fala para eu mudar, eu já mudo não somente a visão, tipo, aconteceu uma coisa, eu falo, vou olhar diferente porque falou que é para mudar, então eu vou enxergar essa situação diferente. Certo. Mas eu também mudo o sofá de lugar, eu mudo o quadro de lugar, é uma coisa, sabe? Enfim, eu às vezes, até quando estava jogando tarô, gente, a coisa parecia pesada, eu virava a cadeira. Olha só. Um giro da cadeira, uma loucura, mas eu aprendi que tudo é movimento. Tudo é movimento. Então, se você conseguir mudar as coisas na sua casa, pode ser muito bom também. E a carta para os virginianos? Ai, gente, sinto muito, mas eu adoro essa carta. É? É a carta da Torre. Sabe por que eu gosto dela? Por quê? Porque ela literalmente é um raio, que vem do céu. Então isso fala o quê? É uma energia divina. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é sua amiga, não é seu trabalho, não é seu chefe. É a energia divina que está vindo destruir essa torre, que simboliza o quê? Saia da sua zona de conforto. Aí, provavelmente, essa carta diz o quê? O universo já te avisou algumas vezes que era necessário sair da zona de conforto. Mas você não saiu, então agora com essa delicadeza dessa carta, com essa, entendeu? Com esses dois pés no peito, nas costas, ele resolveu por você. Ou vai ao racha. Ou vai ao racha, literalmente. Então chegou a hora de você literalmente sair da zona de conforto. Então essa mudança, mesmo se você não quiser, ela vai acontecer com muito amor, tenha certeza. Virginianos, respirem fundo, só vai, gente. Só vai. Só vai. Confia no processo. Vai no fluxo.
Beijo para os virginianos, librianos. Librianos, estamos numa semana maravilhosa de grandes reflexões que vão transformar completamente a sua vida. O que é importante? Networking essa semana. O que é o networking? Você aproveitar seus contatos de amigos, de amizades, de novas pessoas dentro do trabalho, falar com quem você nunca falou, buscar esses contatos antigos que podem te trazer algum retorno. Vamos repetir, algum retorno. Não vai atrás de ex, entendeu? A gente não está falando disso. Retornos positivos. Retornos positivos, se possíveis financeiros. Ótimo, melhor ainda. Né? Apesar de que é uma semana que fala que você vai resolver pendências. Então é uma semana que, por mais que você esteja lutando às vezes há muito tempo para resolver algo, ela vai acabar se resolvendo ou sozinha, ou vai acontecer uma situação que você vai conseguir. Ai, que bom! Isso é maravilhoso, porque o próprio universo está te trazendo soluções. Fala para você ajustar alguns planos, algumas coisas que você deseja para sua vida, mas o ponto principal é você buscar o seu equilíbrio dentro de todas essas movimentações. Quando eu falo para vocês conversarem com mais pessoas, é porque essas pessoas no futuro podem te trazer algo muito positivo. Aí alguém está falando, Dani, mas eu trabalho em casa, eu não tenho muito contato com as pessoas. Tudo bem, não precisa ficar neurótico. Claro. Mas existem pessoas que às vezes você deixou de conversar e que hoje podem te trazer, lá na frente podem te trazer uma oportunidade profissional, uma indicação, alguma coisa, ou um amparo emocional. Porque às vezes, não sei você, mas eu tenho amigos de infância, eu tenho uma amiga que chama Daisy, por exemplo, que a gente era amiga de pequenininha. E quando eu falo com ela, eu volto lá. Quando não tinha nada, a gente era pura. Sim. E eu vejo ela daquele jeito e a gente se vê desse jeito e é uma coisa muito... E entra nessa energia novamente. Totalmente. Legal. Isso aqui me traz uma... Entendeu? Então, às vezes, isso pode te ajudar. Muito bom. Carta para nós, librianos. Aqui, ó, a carta da força. Tudo que você precisa já está dentro de você. O que vem de fora é só para agregar, para transbordar. Você já é completa. E isso a gente precisa lembrar. O networking aí é mais para transbordar, não para... porque falta um pedaço de você, não. Nós somos completas. E essa carta também pede para você ter cuidado em forçar demais a barra, porque você tem a força. E aí, às vezes, você dá uma forçada de barra. A pessoa não está pronta para aquilo ou não está conseguindo acompanhar, deixa cada um no seu tempo, mas não para. Você não pode parar. E quando você se abre energeticamente para o outro, né? Para você criar novos laços, parece que você atrai essas pessoas também, né? Totalmente. É uma questão de você começar a se abrir. Isso. E a gente, o que tem? Gentileza gera gentileza, alegria gera alegria. Então foi o que você falou, você se abre e o mundo te responde. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Escorpião, Sagitário, Capricórnio, todos os signos. Escorpianos, são vocês agora. Escorpianos, estamos em uma semana muito forte de relações. O que é isso, Dani? Tudo que é relação na sua vida, essa semana vai pedir maturidade, principalmente maturidade emocional. Como a gente falou da lua cheia, tá todo mundo cheio de alguma coisa. E pode ser bom e pode não ser tão bom. Então é importante levar com leveza essas relações, respirar antes de responder, entender que às vezes a pessoa não é daquele jeito, ela está naquela situação. Então é uma semana de tranquilidade, de paciência, de resiliência nesse sentido. Ter cuidado com a força empregada no que se fala, como se fala. E a questão do controle emocional mesmo. Eu falo que é uma estratégia emocional todos os dias, né? Você ter a inteligência emocional que o pessoal fala nas empresas e tal. Fala para você também valorizar pequenos gestos, porque eu tenho sempre uma máxima que eu falo assim, eu tô precisando de dinheiro, 2 pessoas me emprestaram R$10, só que uma tinha 1.000 na conta e outra só tinha 20. Então, para a gente entender que às vezes as pessoas nos dão coisas parecidas, mas em cada situação, em cada vida, a determinação, a entrega é diferente. O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa não está dando o que você quer, mas é o melhor que ela pode te dar. Então isso é importante você avaliar, porque não adianta você pedir para um marido ou uma esposa te dar muito carinho se ela foi criada num lar que não tinha abraço. Então você nunca vai ter esse carinho genuinamente do jeito que você quer. A pessoa pode se esforçar, mas ela tem que se reinventar demais para isso. Então é uma semana para você olhar suas relações com muito amor e carinho, mas também olhar quem são as pessoas das suas relações, para você também entender o que dá para cobrar e o que não dá.
E também evite sobrecarga, porque, e nem estou falando de sobrecarga física de muito trabalho, estou falando de sobrecarga emocional. Certo. Tome cuidado para não ficar, então, mas será que aquela pessoa, não, será que não sei o que, será? Daqui a pouco a cabeça sai uma fumacinha e dá pane. Não pensa muito. Exatamente. Às vezes a gente pensa demais, né, Dani? Eu penso muito, muito. Por que eu tô pensando nisso? E a cabeça vai longe, imagina a coisa, fala, volta. É isso, né? Mesmo. Volta para agora. O segredo é ocupar um pouco sua mente fazendo coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, quando eu vou para a academia, eu não penso em nada. Eu ponho uma música e só vou, só existo. O que você tem feito para ter um momento que você não pense em nada? Sim. Ou assistir filme de Natal, sabe? Que todo mundo usa. Eu adoro. Todo mundo usa vermelho, dourado. Você não precisa pensar, não. Você só curte. É isso. Tem hora que precisa. É uma dica, né? Muito bom. E a carta para os escorpianos? A carta, muito interessante, ó. A carta do carro vem falando justamente o que a gente conversou. Você vai exatamente para o lugar que você deseja, no tempo que você desejar. Então, quantas paradas esse carro vai dar para chegar no seu destino, depende de você. Tá. Então, tenha foco, tenha calma, tenha tranquilidade, tente não levar tantas coisas para o pessoal, que tudo que você deseja vai se realizar. Mas é importante você entender que a vida ainda é sua, tudo depende ainda de você, de como você enfrenta, enxerga e sente as coisas. Então, se você acordar triste, o seu dia todo vai ser complexo. Mas sabemos que um dia sem alegria, um dia todo triste, é um dia quase perdido. Então, o dia ele é enorme, gente. Não espere até a próxima segunda-feira. Tudo bem que hoje é segunda, né? Mas assim, começa agora a grande mudança na sua vida. Com pequenas vitórias e pequenas mudanças. Isso já vai ser ótimo, já vai fazer a diferença. Muito bom. Então, ótima semana para você que é de Escorpião. Sagitário. Sagitário, estamos numa semana com novas oportunidades, com grandes coisas positivas, principalmente no financeiro, profissional, oportunidades, né? E é uma semana de alinhamento na sua vida. Como assim, Dani? Você vai entrar num momento, querendo ou não, que o universo está trazendo para você de avaliação. O que eu faço hoje? Está alinhado com o que eu realmente desejo na minha vida? Essa é a minha missão, é isso? Porque às vezes a gente tem um foco na vida, mas aí a gente é jogado para outro e de repente isso se torna a sua missão de vida. Então não é uma coisa fechada, às vezes a gente se molda, né? Mas é uma semana de você avaliar se as coisas que você está fazendo realmente estão alinhadas com o seu propósito, com a sua missão ou com o que você deseja. Porque às vezes não é o emprego dos sonhos, mas ele te dá o dinheiro para realizar os seus sonhos. Então precisa entender um pouco sobre isso, porque é uma semana em que você vai ser testado nesse sentido e oportunidades vão chegar. Então é legal você saber se vale a pena mudar, se vale a pena ficar. E também é uma semana que você precisa confiar mais em você, que você vai estar com a corda toda, com a energia lá em cima, com brilho, com luz. E também para você confiar mais nas pessoas que estão ao seu redor e entender quem realmente tem valor na sua vida, quem realmente você pode confiar. Porque às vezes você tem pessoas na sua vida que estão ali sempre com você, mas não são pessoas que, sei lá, parariam o mundo para te ajudar. E pessoas que parariam o mundo para te ajudar, que estão afastadas de você, se você ligar agora, elas param tudo para te ajudar, por exemplo. Então, o que eu quero dizer? As pessoas leais, as pessoas que são fiéis a você, elas têm que se aproximar um pouco mais, para que você nunca se perca nas coisas que acontecem no mundo e que às vezes a gente se perde e esquece quem somos. No superficial, né? Exato. E aí a gente para de se pertencer, porque a gente nem sabe mais o que a gente quer, o que a gente está fazendo. E essas pessoas sempre nos trazem para a raiz, para o chão. Então é uma semana boa para você também avaliar isso. E a carta? Ai, gente, a Lua, olha que legal. A Lua é uma carta que sempre fala sobre autossabotagem e também fala sobre ilusões. É uma carta de traição, na verdade. Ai, Dani, que palavra forte. Estou falando porque a gente não está falando de relacionamento. Nós estamos falando de autotraição, que é autossabotagem. Você realmente está fazendo as coisas que você deseja? Claro que eu falando aqui parece que eu estou romantizando, né? É muito fácil fazer. Não, não é fácil a gente fazer o que a gente quer ou o que realmente a gente gosta na nossa vida. Só que a gente precisa pelo menos chegar perto de algo que faz a gente vibrar, ser feliz. Porque senão você vai levar uma vida de peso, de tristeza muitas vezes e de sobrecarga, porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é muito difícil. E isso pode até atrapalhar o nosso dia a dia, nas nossas relações, a nossa saúde. Então, por mais que não seja o emprego dos sonhos ou o relacionamento dos sonhos, tenta fazer com que ele se torne ou busque algo que realmente faz o seu coração vibrar. Muito bom, então
ótima semana, sagitarianos. Vamos para Capricórnio? Capricórnio, estamos numa semana de revisão das metas profissionais, financeiras. É uma semana para você olhar bastante para esse lado mais prático e é importante você estar aberto para que nessa análise que você vai fazer do seu financeiro, da sua profissão ou do que você faz, você tem que estar aberta para desapegos, vamos dizer assim, porque você vai ver que tem muita coisa que não serve mais, que não está funcionando mais. Então, quando você identificar isso tem que sair para abrir espaço para o novo que vem para a sua vida. Você é abundante, é próspera, só que às vezes não tem espaço para isso entrar na sua vida. Então isso serve principalmente para o financeiro, para tudo que é ligado ao campo material, mas muitas vezes também para o emocional. Porque às vezes o amor próprio não está chegando porque tem muito lugar aqui na tua cabeça de crítica que os outros te colocam. Porque tem gente que o povo olha e adora criticar, né? Ai, a roupa, ai, o cabelo. Por que você fez isso da sua vida? Porque o povo tem opinião para tudo na sua vida, mas viver sua vida ninguém quer. É a velha história de todo mundo quer ser o leão, mas entrar na selva e fazer o que ele faz, ninguém quer. Então, não é? Adoro você, Dani. Então é importante. Muito assertiva, né, gente? Não, e é o ponto, porque às vezes a cabeça pesa por causa de críticas externas, então é importante você se olhar. E para finalizar, é importante você também olhar para a sua família. Quem é sua família? Você, sua esposa, seu marido e seus filhos. Ai, a gente ama todo mundo, mas você precisa olhar para essa família e entender se está tudo bem, se precisa melhorar algo ou não, porque o seu lar precisa estar maravilhoso e impecável para que fique tudo bem na sua vida. Muito bom. E a carta para os capricornianos? Capricornianos, olha só, a carta do diabo, e ela vem falando justamente sobre tentações, para você não se deixar cair em tentação, que é o quê? Pensar mal de você, ou achar que você não está indo bem no trabalho porque alguém comentou, mas seu chefe não falou nada. Então é importante você se olhar de verdade no espelho, baseado no que você sente, no que você acha, e seguir, e não no que as pessoas de fora vêm comentando, porque como a própria carta diz, só vem para atrapalhar. Tá certo. Coisas de fora tá vindo para atrapalhar nesse momento. Muito bom. Ótima semana, capricornianos. E a gente vai para Aquário agora. Aquário, estamos numa semana de intensidade, de renovação. Um monte de transformação tá chegando na sua vida. É importante você buscar equilíbrio. E assim, gente, semana de decisões assertivas. É importante você estar ligada em tudo para agir rapidamente com a assertividade. Então essa é aquela semana que eu falarei assim, tudo que você está rezando e pedindo em oração vai se realizar, mas você tem que estar pronta para isso. Não adianta você pedir um emprego que você não tem as atribuições necessárias. Então, você queria ter aquele emprego, mas não estudou ou não foi buscar a qualificação para conseguir o emprego. Ah, chegou uma bênção, eu quero um namorado, mas na hora que chegou você não está pronta para isso. Então, essa é a semana que não vai ter muito tempo para se preparar. Quando chegar, abrace essas oportunidades, porque é uma semana que vai impactar muito no seu financeiro, nas suas oportunidades e nas suas relações também, porque é literalmente a chegada dos seus desejos na sua vida. E todo mundo fala, ai, que legal, isso é ótimo. Claro que é, mas você tem que estar preparada para receber isso. Com certeza. E é um trabalho, né? Mas quando você não fez esse trabalho, agora se aparecer, só vai, é isso? Só vai. Confia e vai. Confia é isso e vai. mesmo. Tente ter decisões assertivas. Pensa bem, se der para pedir um tempo para pensar, para responder. Melhor. Tenha o tempo que você precisar, mas tome decisões assertivas, racionais. Tá bom. A carta? Ah lá, é o Papa. E o Papa vem falando sobre você seguir sua ética, seguir os seus valores, seguir o caminho correto, seguir o que você acha melhor para você e nunca perder a fé, porque a primeira coisa que as pessoas perdem no meio do caos é a fé. E deveria ser a última, né? Porque eu costumo dizer que mesmo quando o último sai e apaga a luz e você fica lá sozinha, você ainda tem a sua oração. Então eu vou até fazer um livro disso, porque é muito real. O que você sempre pode fazer? Orar. Reza, pede. E isso ninguém tira da gente, Ninguém tira. Então eu quero que essa semana você entenda que é você por você, são as suas decisões. Por quê? Porque as suas decisões vão afetar
a sua vida. Se o outro se meter, é a sua vida que está em jogo. Então, se dê prioridade e pense bem antes de tomar as decisões. Olha, temos um spoiler de um livro Você de viu? Dani, Segredo. em breve. Gostei, hein? Tá chegando. Gostei dessa novidade. Vamos fechar, então, com os piscianos. Pisciano, gente, vem comigo, a gente vai fechar com chave de ouro, as pessoas vão me amar ou me odiar nesse momento. Isso. Porque piscianos gostam e não gostam muito do que eu vou falar, mas, gente, essa semana para vocês, piscianos e piscianas, é uma semana de desapego e aceitação. Deixe ir embora o que não está servindo mais, o que não tem mais utilidade e abre espaço para o que quer chegar na sua vida. Tem coisa querendo chegar e você não está deixando. A vida é curta, ela passa rápido, não tem como você ficar esperando o mundo acontecer. Você vai fazer o mundo acontecer. E quando eu falo de aceitação, é porque assim, ó, já ouviram a frase aceita que dói menos? Sim. Então, gente, o tio do é pra ver ou é pra comer do Natal, ele ainda vai ser o tio do é pra ver ou é pra comer. Sabe quando senta aquele tio com as mesmas piadas todo ano? Sim, não vai mudar. Não vai mudar. As coisas, dificilmente elas mudam sem a gente ter uma ação muito forte. Ou passar por um trauma, ou enfim. As coisas são como são. Se você ficar esperando um milagre divino, de mudança dos outros, você não vai viver a sua vida. Então, você precisa aceitar que as pessoas são aquilo e acabou. Agora, depende de você mudar e transformar a sua vida. E você decidir, por exemplo, qual é a dúvida aqui? Ah, eu quero ter uma conexão, eu quero ter uma relação, mas eu quero ser sozinha. Sabe, tá nesse vai, não vai. Sim. Você precisa achar um meio termo e ir pra cima e viver. A solitude, ela é muito importante, que é aquela solidão que a gente gosta. Mas se relacionar é humano. A gente precisa se relacionar. Então é importante você fazer a faxina, criar coragem para isso. Você não precisa terminar relações, mas acha o seu jeitinho de ir para outro canto, para que o novo chegue na sua vida e se dê a oportunidade de ter novas relações em todos os sentidos. Ou até um novo emprego, é o novo chegando, só que ele não tem espaço para entrar. Então, essas transformações vão trazer o que para você? Libertação. Porque se alguns de vocês se pararem para avaliar, vocês estão presas a situações que não mudam há muito tempo. Então, se não dá para finalizar a relação porque não é isso que você quer, muda você e faz a relação se transformar. Carta para os piscianos. Muito fácil. A dica foi muito fácil, tem que mudar tudo, legal. E ó, o imperador vem dizendo, tudo bem que você resolve tudo na sua família, ou todo mundo vem te procurar, ou é você que realmente, porque a imperatriz, gente, não, obrigada. Produção, muito obrigada. É a imperatriz. Boa. Produção, gente, foi ótimo, obrigada. Direção, né, gente, outro nível. Mas a imperatriz é outra coisa. A imperatriz vem falando, é a única carta do baralho que está grávida. Então vem falando sobre gravidez e vem falando também sobre novos projetos e um novo realmente chegando na sua vida. Mas você está aberta para esse novo de verdade? Porque com essa carta mostra que o universo já está te trazendo um novo. Aonde vai se encaixar na sua vida? Quantos nãos você precisa dizer ou quantas mudanças você deve fazer? Ai, mas eu não sei se vai dar certo. O baralho está dizendo que vai dar certo. Você só precisa começar. Enquanto você não começar, nada vai mudar. Se começou, só não para. Às vezes o mais difícil é começar, porque realmente depois que você começa, parece que flui. É isso. Principalmente quando é uma carta positiva, assim. Com certeza. E a imperatriz fala sobre novos começos, então, por favor, comece. Muito bom. Temos então a previsão de todos os signos. Vamos para as cartas. A gente vai revelar então as cartas. Você fez sua pergunta já? De repente faz rapidinho se você ainda não fez, para sua área amorosa, para a área financeira e para a área da saúde também. Bom, na área do amor, né, amor em todos os sentidos, amor próprio, relacionamentos, a carta, gente, que saiu é a carta dos enamorados. Nem preciso dizer, só olhar para essa carta aí, gente. É sim. Fofo, gente. Fofo já demais. deu certo, vai dar certo de novo e sim. É uma carta de sim, falando sobre tudo o que você perguntou, mas principalmente sobre o amor próprio. Ele realmente transforma a sua vida e essa relação que você perguntou aí já deu certo. Muito bom. E para a área financeira, Dani? A área financeira também é uma carta maravilhosa, gente, que é a carta da força. A carta da força vem dizendo um sim grandão para você ir com tudo, que tudo que você precisa já está dentro de você. Tá. Só não força demais a barra, porque isso pode espanar, mas é seu, é um sim maravilhoso. Agora depende da pergunta, né? Porque se você perguntou, por exemplo, eu vou perder dinheiro, aí vem um sim. Com certeza então vai esse perder. sim não é positivo, certo? Não é. Então depende da pergunta, né? Vamos lá para a área da saúde. A área da saúde nós temos a carta da
sacerdotisa maravilhosa que vem dizendo um sim poderoso para você e dizendo que tem alguma coisa lá em cima, sabe, gente, no universo, lá que você acredita, que você reza, que olha muito por você e que te ajuda bastante nesse aspecto também. Claro que quando a gente fala de saúde, é médico, é se cuidar, mas aqui fala da espiritualidade te abençoando com coisas poderosas e maravilhosas. Muito bom. Atenção, aniversariantes dessa semana. Vamos lá, então? Posso Vamos tirar? lá, pode, já está embaralhado. Carta para os aniversariantes. Deixa eu me concentrar aqui para tirar uma boa carta, se Deus quiser. Vamos lá. Aqui. Aí, ó, a carta da Justiça. Carta da Justiça vem dizendo a você, primeiro, feliz ano novo, feliz novo ciclo, que você tenha um ano incrível. E a Carta da Justiça garante que você vai ter um ano poderoso. Pelo menos na minha visão, aí você depois me conta aí nas redes sociais o que você vai achar. Mas a Carta da Justiça vem dizendo que o seu ano novo, ele vem cheio de coisas justas, de retornos positivos, de você colher o que você está plantando. Fala para você ser neutra nesse ano, não ficar tomando dores das pessoas, focar no seu caminho, que essa grande espada aqui da Justiça vai abrir todos os caminhos, vai vencer grandes batalhas. E tudo isso com você só fazendo coisas que, claro, a gente vive em sociedade, tem que agradar as pessoas também, mas você precisa cuidar de você, se agradar, ser neutra nas decisões, porque não tem a ver com você, mas o que tiver ligação com você direta, é bom você se colocar. O óbvio precisa ser dito, sua defesa precisa ser feita, mas é um ano de grande colheita para você. Que carta maravilhosa. Então, parabéns para você que está fazendo aniversário essa semana. Tudo de mais maravilhoso na sua vida. Com uma carta dessa, né, fica melhor ainda essa semana. Você estará em Brasília. Em Brasília. É isso? É isso mesmo. Esse fim de semana? Esse fim de semana. Eu queria convidar todo mundo que é de Brasília. Eu vou participar da Mystic Fair, de uma feira esotérica poderosa, gigante, maravilhosa. Ai, que demais. Estou muito fina. É que eu falo produção, mas é a voz de Deus aqui no meu ouvido, que é um amor da minha vida. É uma deusa, né? Uma deusa. E estarei lá esse fim de semana com palestras. Então, quem quiser aparecer por lá, você é muito bem-vindo. Qual é o local? Eu não sei direito, porque tem asas e o nome em da Brasília, feira? Mas chama Mystic Fair e tem lá nas minhas redes sociais. Mystic Fair. Mystic Fair. Aí entra nas redes sociais da Dani, que vai estar tudo explicadinho. @magia de bruxa. @magia de bruxa no Instagram. E o WhatsApp para você entrar em contato com a Dani, 11 São Paulo 99824 9730. Vou repetir, 11 99824 9730. Dani, obrigada.